Tema: a principal lição de A Metamorfose. Franz Kafka começa a história de forma brutal e desconcertante. Gregor Samsa acorda transformado em um inseto. Mas, curiosamente, essa não é a maior tragédia do livro. A verdadeira metamorfose não acontece no corpo de Gregor, menos acontece na forma como as pessoas passam a enxergá-lo. Antes da transformação, Gregor era o pilar da família. Trabalhava sem parar, sustentava a casa, pagava as dívidas do pai e abria mão dos próprios sonhos. Ele já vivia como um inseto, explorado, silencioso e sem valor próprio. Quando perde a capacidade de produzir, perde também seu lugar como ser humano. A principal lição do livro é dura. Em uma sociedade que valoriza apenas a utilidade, o amor é condicionado. Enquanto Gregor era útil, era tolerado. Quando se torna um peso, passa a ser rejeitado, escondido e, aos poucos, eliminado do convívio familiar. Kafka nos mostra como o sistema social e familiar pode desumanizar o indivíduo. Não é preciso virar um inseto para ser tratado como um. Basta não corresponder às expectativas, não gerar lucro ou não se encaixar nos padrões impostos. Outro ponto central é o silêncio de Gregor. Ele aceita a culpa, a vergonha e a exclusão sem revolta. Mesmo sofrendo, sua maior preocupação é não atrapalhar a família. Essa passividade revela o quanto ele foi condicionado a se anular menos, algo extremamente atual, em uma sociedade que cobra produtividade constante e não admite fragilidade. No final, quando Gregor morre, a família sente alívio. E isso é talvez o momento mais cruel da obra. A vida de alguém só volta a ter leveza quando aquele que não serve mais desaparece. A metamorfose se completa, não a dele, mas a da família, que segue em frente sem remorso. Kafka nos deixa uma pergunta incômoda. Quanto vale uma pessoa quando ela deixa de ser útil? Essa é a principal lição de A Metamorfose. Se o valor humano for medido apenas pela função que exercemos, todos nós corremos o risco de, um dia, sermos tratados como insetos. Tema: a principal lição de A Metamorfose de Franz Kafka. Em A Metamorfose, Franz Kafka começa a história de forma brutal e desconcertante. Gregor Samsa acorda transformado em um inseto. Mas, curiosamente, essa não é a maior tragédia do livro. A verdadeira metamorfose não acontece no corpo de Gregor, menos acontece na forma como as pessoas passam a enxergá-lo. Antes da transformação, Gregor era o pilar da família. Trabalhava sem parar, sustentava a casa, pagava as dívidas do pai e abria mão dos próprios sonhos. Ele já vivia como um inseto, explorado, silencioso e sem valor próprio. Quando perde a capacidade de produzir, perde também seu lugar como ser humano. A principal lição do livro é dura. Em uma sociedade que valoriza apenas a utilidade, o amor é condicionado. Enquanto Gregor era útil, era tolerado. Quando se torna um peso, passa a ser rejeitado, escondido e, aos poucos, eliminado do convívio familiar. Kafka nos mostra como o sistema social e familiar pode desumanizar o indivíduo. Não é preciso virar um inseto para ser tratado como um. Basta não corresponder às expectativas, não gerar lucro ou não se encaixar nos padrões impostos. Outro ponto central é o silêncio de Gregor. Ele aceita a culpa, a vergonha e a exclusão sem revolta. Mesmo sofrendo, sua maior preocupação é não atrapalhar a família. Essa passividade revela o quanto ele foi condicionado a se anular menos, algo extremamente atual, em uma sociedade que cobra produtividade constante e não admite fragilidade. No final, quando Gregor morre, a família sente alívio. E isso é talvez o momento mais cruel da obra. A vida de alguém só volta a ter leveza quando aquele que não serve mais desaparece. A metamorfose se completa, não a dele, mas a da família, que segue em frente sem remorso. Kafka nos deixa uma pergunta incômoda. Quanto vale uma pessoa quando ela deixa de ser útil? Essa é a principal lição de A Metamorfose. Se o valor humano for medido apenas pela função que exercemos, todos nós corremos o risco de, um dia, sermos tratados como insetos.